3. Eu quero falar sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial. O texto que vamos ler nesse momento, o autor vai nos referir à igreja, aos crentes, como atletas de Cristo. E aqui eu quero falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Carta de Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém, meus irmãos. Pode tomar o vosso assento. Meus irmãos, como toda carta, como todo livro, como os evangelhos, quero também agradecer a irmã Cristiane, Senhor, que te abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigada, minha irmã. Meus irmãos, como toda carta, como todos os livros da Bíblia Sagrada, todos têm um propósito, uma finalidade em particular. E não vai ser diferente da carta de Hebreus. A carta de Hebreus tem um propósito, e este propósito é que havia judeus cristãos que tinham saído do judaísmo, se convertido ao cristianismo, e por muitas questões, e principalmente pelas perseguições que vinham da parte do seu próprio povo, muitos estavam se apostatando da fé, saindo do cristianismo e voltando para o judaísmo, saindo de onde Deus os colocou e voltando para onde Deus os tirou. E quão triste é, meus irmãos, quando um crente sai da presença de Deus e volta para onde Deus o arrancou. Era isso que estava acontecendo na igreja, naquele tempo específico, a qual o autor vai escrever essa carta. E este autor, ele vai ter o propósito de escrever essa carta, a finalidade de animar os irmãos, de doutrinar os irmãos a respeito de que Cristo é superior a todas as coisas. E Cristo, ele vai destacar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. E há neste livro 5 divisões específicas para que os irmãos possam entender. Do capítulo 1 ao 2, ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos. Do capítulo 3, até o capítulo 4, do verso 13, que Cristo é superior a Moisés. Na terceira divisão, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. No capítulo 4, do verso 14, até do capítulo 5 ao 11, o novo concerto é superior ao antigo. Na quarta divisão, capítulo 8 até o capítulo 10 ao 31. E quinta e última divisão, o caminho da fé é superior ao das obras. Vai do capítulo 10, verso 32, até o capítulo 13, do versículo 25. Irmãos, é isso que este autor vai escrever e vai falar para os irmãos. Não vale a pena voltar para o judaísmo. Cristo, ele é o único meio de salvação a qual nós podemos ser salvos. E é isso que este autor vai escrever para eles, para esses crentes que estavam se apostatando da fé, para eles ficarem firmes no Senhor e não desfalecer a fé. Agora, entrando no capítulo 12, no texto ao qual nós lemos, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esta tão grande nuvem de testemunhas não são os irmãos aqui presentes ou um lugar
nosso lar, que estão nos observando na escola. Essa tão grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé citados no capítulo 11. Homens e mulheres que pela fé venceram reinos, que pela fé fizeram grandes coisas através do poder de Deus. Passaram pelas mesmas dificuldades que nós, pelas mesmas fraquezas que nós, mas mesmo assim venceram. Eles correram, mas venceram pela fé. E é interessante, irmãos, talvez os irmãos perguntem como que os judeus, os antigos, Abraão, Isaac, Jacó, entre outros, obtiveram a salvação antes da vinda de Cristo à terra, antes de Cristo se encarnar. É muito simples de responder. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Cristo é a única fonte de salvação. Então, os antigos, aqueles que viveram antes da época de Cristo, antes da nova aliança no sangue de Jesus, eles criam na promessa: um dia vai vir o Salvador, um dia Deus irá mandar alguém para pagar por nós na cruz do Calvário. A promessa que eles criam e confiavam, eles agarravam na promessa: um dia um homem vai nascer da semente da mulher e vai esmagar a cabeça da serpente. No Éden a comunhão foi trocada, no Éden o homem e a mulher se afastaram de Deus. Não havia nada que eles podiam fazer para voltar à comunhão. Deus já estava enojado com os sacrifícios do povo. A Bíblia diz sobre isso: não bastava sacrifício de animais. Eles agarravam na promessa, como João vai dizer: eu creio que o meu Redentor vive e eu o contemplarei. Onde Jó está, meus irmãos? Jó está lá no começo de todas as coisas, lá no princípio. Ele vai crer na promessa: eu creio que o meu Redentor vive. Já estava profetizando: eu sei que eu vou morrer, mas um dia eu verei o meu Senhor. Um dia eu verei o meu Senhor. E um versículo muito lindo, meus irmãos, no capítulo 11, no verso 10, sobre Abraão vai dizer: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão estava esperando uma terra somente terrena. E é muito interessante, meus irmãos, obreiros do Senhor, que nós sabemos a chamada de Abraão. O Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrar. Eu farei de ti uma grande e numerosa nação. Mas a esperança de Abraão, irmãos, não estava somente nas coisas terrenas. Ele creu sim com a fé que Deus prometeu e que iria cumprir. Mas a sua esperança era sobre a terra, onde Deus é o artífice e construtor. Abraão, ele cria na promessa de que um dia ele iria entrar na cidade celestial. Todos eles, irmãos, todos esses heróis da fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, homens e mulheres que lutaram e passaram pela mesma carreira que hoje nós temos que passar. Eles correram, mas venceram. E estes são os testemunhos. Imaginamos, irmão, em um estádio onde tem uma plateia muito grande. Estes são os testemunhos. Eles não estão lá para aplaudir você. Você é o corredor. Ele não está lá para aplaudir você, mas para dizer para você, para dar testemunho para você que eles venceram. Eu corri, foi difícil.
Eu tive que lutar contra o pecado. E só Deus sabe o que eu passei, mas eu venci. Continue, não pare. Há uma promessa, há um céu. Não pare, não desista. Vai ter que enfrentar Jezabel, vai ter que enfrentar o diabo. Vai ser difícil, mas tenha certeza de que o leão de Judá, o rei de Israel, o Cristo, o pão vivo que desceu do céu, a fonte de vida, vai estar com vocês e vai dar vitória. Não desista. Estes são os testemunhas. Então o autor está dizendo, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quero destacar para os irmãos que, como um corredor, um atleta de Cristo na terra, nós vamos ter obstáculos. Não vai ser fácil, não. A porta, o caminho, ele é estreito. Então, como todo atleta de Cristo, assim como o atleta também, nós conhecemos através dos séculos, isso é de hoje, sempre aconteceu isso. Nós vemos que o atleta ele tem que se abster de muita coisa. Tem muitos obstáculos. Se ele perder o seu foco, ele vai perder. O corredor ele não vai para a corrida a fim de perder, não, ele tem um objetivo, ele quer ganhar um prêmio. E nós, como cristãos, vamos ter obstáculos. E diante do texto que corremos, quero aqui citar 3 obstáculos que podem nos afastar do propósito de Deus. O primeiro obstáculo, a partir do versículo 1, parte B, embaraços e pecados. Diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que se abster do pecado, juventude. Eu peço a atenção de vocês. Nós temos que se abster do pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia nos ensina a nos desembaraçar e tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus. Nós sabemos que desde a eternidade, desde o começo, agora o Senhor fez o homem e a mulher. Nós sabemos que o pecado faz divisão entre nós e nosso Deus. Cristo, Ele pagou por nós preço de sangue na cruz do Calvário. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. E se nós fomos comprados com o sangue de Jesus, nós temos a liberdade agora de poder servi-lo. Mas nós não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Como jovem, como todos os irmãos aqui mais velhos, já passaram pela juventude. Não é fácil. Não é fácil. Temos muitos obstáculos. Temos muitas tentações. Muitas vezes pensamos em parar. Muitas vezes pensamos que não vamos conseguir. Mas nós temos a certeza de que Deus vai nos dar vitória. Eu estou pregando para irmãos aqui que já estão nessa corrida já faz muito tempo. Estou pregando para irmãos aqui que estão iniciando, estão no início dessa carreira. E eu oro a Deus, e que Deus abençoe, que até que Ele venha, permaneça. Não adianta começar bem, jovens. Não adianta vocês terem nascido no berço cristão, como nós dizemos, mas só ficar na igreja. Há uma superficialidade muito grande que eu vejo nos jovens de hoje. Não é só frequentar a igreja, é ser crente de verdade. Não adianta você vir para o culto se você não vive o culto na sua casa. Não adianta, se você só para jovem, é para todos nós. Não adianta comermos na mesa
mesa do Pai e nos alimentarmos da mesa do mundo. Não tem como servir a dois senhores sem agradar a um e desapontar o outro. Nós temos que ter somente o Deus e Senhor. Então, o escritor, através do poder do Espírito de Deus, está nos falando para nos desembaraçar de todo o peso e tão de perto nos rodeia, corrermos do pecado. Ele está nos chamando para correr do pecado. E essa, meus irmãos, é uma das dificuldades que nós temos, porque nós somos pecadores, nossa natureza é má. Mas como Paulo diz, Filipenses 3, versículo 13 ao 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Vai ter obstáculos, irmãos. Vamos ser bombardeados por causa de nossa fé, mas mantenhamos o nosso olhar em Jesus Cristo. Vamos prosseguir por mais das dificuldades, porque, irmã Cristiane, Deus está conosco. Ele que luta por nós, Ele que nos garantiu vitória na cruz. Vamos vencer o pecado, vamos viver em santidade, até que o Cristo que morreu, mas ressuscitou, venha outra vez. Vamos nos afastar do pecado. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Isso que os testemunhas de Jesus mostram para nós. Vai valer a pena. Glória a Deus. Glória ao seu corpo, porque ele é morada do Espírito de Deus. Olha a sua vida, porque ela pertence a Cristo Jesus. Segundo obstáculo, a falta de fé. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Como disse e repito, o corredor, ele tem um alvo. E se ele perder esse alvo no meio da corrida, ele vai perder. Se ele se concentrar, nem que seja por uns minutos, por uns segundos, ele vai perder. Nós temos um alvo, e este alvo é Jesus Cristo. O maior exemplo de sofrimento, o maior exemplo de alguém que suportou e venceu é Cristo. Nós não merecemos a salvação, ela é dom de Deus, é graça, é favor imerecido. Nenhum de nós teríamos conta de pagar por tudo o que Jesus pagou por nós. Era uma conta, era uma dívida impagável. Somente alguém santo, puro, que nunca conheceu o pecado, só ele pudesse morrer na cruz e redimir-nos, fazendo que nós voltemos para Deus. Então, meus irmãos, vamos tomar o exemplo de Cristo, que mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus que fez homem, se humilhou, fazendo-se forma de servo, ele serviu. A Bíblia nos ensina a seguirmos os passos de Jesus, a ter a mente de Cristo. Irmãos, isso é muito forte. Eu quero a atenção dos jovens da igreja para isso. A mente de Cristo, ser como Cristo foi, não é fácil, certamente não. Mas
Mas isso nos implica a dizer que, se nós estamos vivendo como Cristo viveu, o nosso agir vai ser diferente. Há uma transformação, há uma mudança de vida, de caráter, há uma mudança interior. Porque a Bíblia fala para nós vigiarmos naquilo que nós falamos. Porque com a boca que nós falamos, nós podemos abençoar, com a mão abençoar. Então, ter a mente de Cristo é amar como Cristo amou. Isso não é fácil. O único que poderia olhar para cada um de nós e dizer: você não merece. Ele pagou na cruz do Calvário, mesmo nós não merecendo. Ele morreu por pecadores, mas amou cada um deles. Os fariseus fazendo de tudo para que ele morresse. Ele lá, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso, irmãos, é muito difícil perdoar, meus filhos. Mas que possamos perdoar, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Se Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados, por que não perdoar quem nos feriu? Possamos seguir o maior exemplo de fé que nós temos. Em Atos 20, versículo 24, um dos textos mais, ou melhor, isso mesmo, mais bonitos que nós encontramos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra a alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha sua vida por preciosa. Muito contrário. Ele amou tanto a mensagem da cruz e os espinhos que por ela forneceram a ele, que a história nos diz que ele foi decepado da sua cabeça, foi martirizado. Um homem que lutou, como ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate. Timóteo, eu acabei a carreira, eu corri muito e eu venci, Timóteo. O tempo da minha partida está próximo. Eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. A luta foi muito grande, Timóteo, mas eu venci. Acabei de Cristo. Foi muito difícil. Os obstáculos foram muitos, mas eu completei a carreira que Cristo me deu. Eu guardei a minha fé. Irmãos, você merece. E o Senhor Jesus nos ajude a sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus, a seguirmos os seus passos, a amá-lo como Paulo amava, a estar disposto a morrer por causa da causa de Cristo. Este é um grande exemplo para nós. E o terceiro e último desafio, obstáculo, é o cansaço e desânimo. Irmãos, nós estamos sujeitos a desanimar. Tem vezes, irmão, que nós não conseguimos orar. Nós ajoelhamos e só choramos. Mas é nesses momentos que eu já passei que Deus renovou a minha alma. Não é fácil, não, irmãos. Nós somos um ser cheio de fraquezas e limitações. O cansaço espiritual vem, o desânimo vem, fazendo-nos tentar parar. E o que eu acho mais triste é que quando os brasileiros crentes vêm para o Brasil, é que acabam caindo muito nesse obstáculo. Na verdade, todos os cidades, mas principalmente este, começam a cansar espiritualmente.
Brasil, eu faço a obra de Deus. Irmãos, e se você não voltar para o Brasil? Eu faço a obra de Deus se tal coisa acontecer. E se não acontecer? Eu quero te lembrar que nós todos daremos conta ante o tribunal de Jesus Cristo por tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Jesus nos chamou para pregar as boas novas de salvação. E eu creio, irmãos, eu não creio dessa forma. Foi fulano de tal que me trouxe. Foi eu mesmo que me trouxe para esse país. Não, não acredito dessa forma. Eu acredito que Deus trouxe nós para este país. E não foi só para cair na dor, não, irmãos. Eu tenho passado por alguns momentos que eu tenho observado e tenho visto que Jesus me trouxe para esse país para ser mais crente do que eu era antes. É porque nas tentações, irmãos, e nas dificuldades, é nas fraquezas que nós vemos a força de Deus. Eu vim aqui uma palavra de Deus para trazer para os irmãos, mesmo que você esteja cansado, desanimado, dizendo: Deus, por que o Senhor me trouxe? Eu vim aqui para te dizer: Deus te trouxe para um propósito, então se coloque à disposição para servir a Deus. Você está aqui por um propósito. Negócio não, irmãos. O diabo luta muito aqui com famílias, contra famílias, para destruir casamentos, para destruir filhos. Mas, irmãos, Deus que está no Brasil conosco, Ele está aqui. E se foi Ele que nos trouxe, Ele irá nos sustentar até aquele dia. Se foi Ele que nos trouxe, por mais do cansaço físico, Ele nos dará força para até aquele dia. Muitas vezes nós esquecemos da esperança que a igreja tem. Nós nos desfalecemos, mas nós não podemos perder a esperança. Nós estamos neste mundo, meus amados jovens e adolescentes, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, essa Bíblia nos chama de forasteiros, peregrinos. Como Abraão, nós cremos na cidade que foi preparada pelo próprio Deus. Deus é o artífice e construtor. Não podemos perder o nosso alvo. Vamos desembaraçar do peso do pecado que tão de perto nos rodeia e vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Constrai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós estamos em uma carreira, irmãos, em uma corrida, e muitas vezes perdemos a força. Às vezes caímos de joelhos, falando: Senhor, eu vou parar de ser crente. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, como Pedro, nós confiamos que Jesus pode nos ajudar a atravessar o mar, mas por um pouco de tempo nós perdemos a fé e caímos. Mas eu louvo a Deus por todas as vezes que nós caímos. Quando estamos dispostos a nos levantar, Ele nos ajuda, Ele nos levanta, Ele dá força ao cansado. Irmãos, tem um texto que eu amo tanto, irmãos, na Bíblia Sagrada. Se encontra em Isaías 40, verso 28 ao 31.
se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam e caem. Mas eu louvo a Deus nessa noite, porque aqueles que esperam no Senhor andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eles sobem como as águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. Vamos, irmãos, buscar a Deus. Não podemos parar. Essa chama não pode apagar. Vamos continuar correndo. Não vamos desistir. Não vamos nos apostatar da fé. Nós vamos permanecer no Senhor. Vamos permanecer no Senhor. Pastor, nós temos uma esperança. Aleluia. Nós temos uma esperança. Nós temos um propósito. Nós não podemos parar. Estamos em uma grande obra. Há almas no teu trabalho, há almas na escola, há almas nas ruas, nos mercados que precisam ouvir de Jesus. Irmãos, uma vez no começo de quando eu cheguei para aqui, quando eu comecei a estudar na escola americana, lá é cheio de imigrantes. Todas as escolas aqui são cheias de imigrantes. E é um clima espiritual tão forte. Você vê jovens drogando, se drogando a todo momento, falando coisas que desagradam ao nosso Deus. Eu falei, Senhor, por que o Senhor trouxe para esse lugar? Aí uma vez, gosto muito, irmãos, de conversar com pessoas de outros países, que eu nem sei falar a língua não. Converso com o tradutor. Uma vez eu conversei com uma chinesa. Primeiro fiz uma amizade com ela e depois eu perguntei, você conhece a Deus? Você já ouviu falar sobre Deus? Ela disse, eu não conheço. Aí eu aproximei mais ainda. Você já ouviu falar sobre Jesus? Ela disse, não conheço. Aí Deus falou na minha alma, aqui você está na escola por um propósito. Mas aí que gritam, gemem por socorro. Há jovens estruturados, sentindo-se abandonados e depressivos. E a maioria filhos de crente. E você está ali para ser diferente, para trazer uma palavra. Estamos aqui por um propósito. Irmãos, eu não poderia sair daqui sem contar o meu testemunho, aquilo que Jesus fez na minha vida. Quando nasci, antes de nascer, eu ia nascer no dia 28 de abril, mas aí aí Jesus, ele me nascesse adiantado, dia 1 de abril. E é verdade, tá, meus irmãos? Uma semana antes de eu nascer, a minha mãe estava no culto de quarta-feira, lá no Brasil. Aí um irmão, o pregador, ele chega na minha avó e disse assim, ainda nestes dias, Deus irá trazer livramento. A minha mãe guardou aquelas palavras e creu que aquilo era comigo. Passados alguns dias, minha mãe vai para o hospital, estava correndo o risco de dar pré-eclâmpsia. Minha mãe, ela entra na sala cirúrgica, vai fazer cesariana, e eram dois médicos conversando, um casal de médicos conversando, batendo papo, e aí, na hora de me tirar da minha mãe, o médico com bisturi que faz um corte na minha cabeça, me
E se fosse um pouco para cima, eu não estaria aqui hoje. Mas o mesmo Deus que deu a promessa, Ele é fiel para cumprir. E não há nada que possa impedir o seu agir. Os tempos passaram, irmãos. Eu comecei a crescer. E desde que eu me lembro, eu sempre sofri com bullying nas escolas. Eu não me lembro de ter paz uma vez sequer nessa questão. Pela forma talvez que eu me vestia, me comportava, eu sofria bullying. Um dos momentos mais difíceis dessa questão de depressão foi quando os meus pais se separaram. Nós fomos para o Brasil, para Ipatinga, estava em Belo Horizonte, fui para Ipatinga, e ali passei os momentos mais difíceis da pré-adolescência, e eu não me sentia amada por Deus. Desde que me lembro, eu nasci num lar cristão, mas eu não sentia o amor de Deus. Eu perguntava a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E no meio daquela depressão, daquela tristeza, um dia, com 11 anos de idade, eu aceitei a Jesus. A minha avó me levou para frente, era uma fertilidade do ciclo de oração. E uma irmã que já partiu para a eternidade, ela estava lá e ela disse: Raquel, no momento que você aceitou Jesus, eu ouvi algumas irmãs dizerem: não vai dar em nada. E era isso, irmãos, que as pessoas viam em mim e o que eu mesmo me via em mim. Quando a minha mãe foi casar com meu padrasto, que é meu amigo, é meu pai, uma vez uma irmã falou assim: você vai casar com aquela mulher? Ela tem uma filha que gosta de mulher. Irmãos, eu só tinha 11 anos de idade, cuja mente era oficina de Satanás. E eu não me via, irmãos, nunca pregando. Mas mesmo não sabendo, Deus tinha um propósito na minha vida. E nada poderia impedir. No mesmo dia em que pessoas disseram que não ia dar em nada, naquele mesmo dia eu falei com a minha avó: eu quero batizar, eu quero ter a presença de Deus. Umas irmãs do ciclo de oração, elas choravam, mas era de alegria, elas tinham a presença de Jesus. E eu também quero ter. E com 13 anos de idade, no ano de 2019, no dia 7 de abril, eu batizei nas águas. Não demorou muito, no mês de setembro do mesmo ano, a promessa de Deus havia se cumprido e está se cumprindo. Fiz a minha primeira pregação e preguei sobre o filho pródigo. E naquele dia eu tive a confirmação do propósito de Deus para mim. E é por isso, irmãos, que eu creio que Jesus Ele transforma, que eu creio que Jesus Ele salva. Se tem alguma mãe aqui orando para a salvação de seu filho, ou para aquele que você tanto ama, seja quem for, creia, porque Jesus salva, Jesus transforma. E eu vi o maior milagre da vida sendo feito no meu coração. Jesus transformou-me, mudou-me, eu estou com o sangue dele e eu vivo porque ele vive em mim. Eu amo pregar sobre esse Jesus, porque eu creio
correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo sai sem, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Apocalipse 13, 11 até o verso 12. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, se coloquem de pé. Jesus está aqui e eu sinto Ele aqui. Eu sinto a glória dele aqui. Eu quero chamar a juventude para cá. Fica aqui na frente. Eu quero orar nessa noite para que o Senhor batize, para que o Senhor renove, para que o Senhor use estes jovens como instrumento nas mãos dele. Se os pais de alguns desses jovens estiverem aqui, ore pelo teu filho, vem cá, abraço, comece a orar por ele. E se algum dos jovens não tiver nenhum pai, nenhum parente, adota aí alguém como filho nessa noite. Comece a ministrar sobre a vida dele a bênção de Deus. Eu creio que Jesus ele pode batizar. Eu creio que Jesus pode encher. Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós, juventude. Deus tem mais para nós, meus amados e queridos irmãos. Que possamos nos chegar a Deus e Deus chegará a nós. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar para que Deus abençoe o seu lar. O inimigo tem lutado diariamente para destruir a vida do seu filho, para destruir a mente, o coração dele e dela. Comece a orar dizendo: Senhor, guarde-o, que ele seja instrumento nas tuas mãos. Foi Ana que orou, se caso ela tivesse um filho. Amém. Foi Ana que orou quando ela queria ter um filho. E ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu consagrarei ao Senhor. Consagre o seu filho. Ore por ele. Comece a orar. Irmãos, fiquem na comunhão. Deus, Ele vai quebrar laços de morte nessa noite. Jesus vai transformar vidas nessa noite.
não fez um concerto, um compromisso, façam nessa noite. Levanta a mão quem quer a graça de Deus de vir para Jesus. Ora, irmãos, Deus vai fazer. Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, Jesus. Usa para a tua glória, Senhor. Quebra todo laço, Jesus. Manda, Jesus, com teu sangue, que o diabo não tenha vez na vida desses jovens, na vida dessas famílias. Abençoa, Jesus, na pregação do teu evangelho. Dê graça, Jesus, para ela. O Senhor me conhece. Em nome de Jesus, renova, cura, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os lares desses irmãos serão uma bênção. Deus vai levantar pastores. Deus vai levantar missionários. Deus está levantando. Em nome de Jesus, quebra as algemas. Abençoa, Jesus, estes jovens, que sejam bênção das tuas mãos. Que o diabo não tenha vez de destruí-los. Jesus, nos ajude a permanecermos, a corrermos, Senhor. Dê alguma alma para Jesus. Hoje Cristo te chama para fazer um concerto. Não importa o quanto você esteja afastado de Deus, Jesus pode te levar de pé para perto de Deus novamente. Dê alguém para Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Eu oro para o lar dos seus filhos. Eu oro para que o Senhor abençoe-os. Eu oro para que o Senhor os dê graça. Eu creio, Jesus, que há um chamado. Há um chamado na vida desses adolescentes, jovens, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos, do mais novo até o mais velho. Senhor, chama para a seara, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que toda opressão maligna, toda depressão, tudo aquilo que prende-os, caia por
Cristo te chama. Hoje pode ser o nosso último culto. Hoje pode ser o último dia na igreja, os últimos momentos. Não permita que o diabo escravize você. Escolha servir a Jesus. Quero chamar o pastor a orar para essas famílias. E eu aqui, irmãos, de oração para agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus te louva.